E em relação à esclerose lateral amiotrófica, existem alguns estudos, né, dos fitocannabinoides nessa doença. O que se teria para dizer? Eu acho que na ELA a coisa ainda está muito incipiente, Alberto. Assim, eu não prescreveria de forma alguma assim, um fitocannabinoide hoje para um paciente com ELA pensando em mudar a história natural. Eu acho que a gente ainda não tem dado clínico para isso. Não entendeu? existem estudos robustos em relação a isso. Eu acho que a coisa está muito... E a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas coisas, né? Porque a gente que lida com paciente crônico, né, os pacientes eles, às vezes submetem a coisas, né, ainda sem evidências. Eu acho que as evidências ainda são muito incipientes em pacientes com ela. Existem alguns trabalhos mostrando que pode melhorar alguns sintomas, como, por exemplo, cãibras e dores. Então, se você tem um paciente com ela que tem cãibra, muita dor, talvez um fitocannabinoide possa se aplicar para tratamento sintomático. Mas eu não acho que a gente esteja num estágio ainda de prescrever para uma mudança da história natural da doença. Cai muito naquilo que a gente falou na demência. Né? Essas condições, às vezes, quando elas se manifestam, quando você perde o neurônio motor, a condição ela já está acontecendo muito antes, entendeu? Agora, e na depressão, Flávio? Pois esse é um debate grande, né? Um debate, inclusive, que envolve a Sociedade de Psiquiatria, né? O que a gente conhece, assim, existem alguns... Ensaio clínico com canabinoide para depressão praticamente não existe. O que existe é a observação clínica. Então, assim, prescrever um fitocannabinoide para o tratamento da depressão, eu acho que pode ser uma escolha do médico, do paciente, mas ainda isso não está suportado por ensaios clínicos robustos. Então, eu acho que ainda é um pouco cedo para isso. Mas na psiquiatria, eu acho que existem duas condições que já existem ensaios clínicos que podem fazer com que o médico considere. Seria no transtorno de ansiedade. Então, existem alguns trabalhos interessantes, né, até brasileiros, para ansiedade social, com canabidiol, e também para o efeito antipsicótico do canabidiol isolado, purificado. Mas para depressão, apesar de existir muita observação clínica, ainda não existem estudos clínicos, né? Então, assim, até para os próprios antidepressivos, né, Alberto? As evidências ainda são mistas, né? Muitos pesquisadores sérios na área dizem que, na verdade, o antidepressivo ele funciona para depressão grave. Para depressão leve, o efeito placebo é tão grande, né, que é muito próximo do efeito antidepressivo. Né? Mesmo para os antidepressivos que estão aprovados, né? Então, para os canabinoides ainda é uma via que eu considero ainda de desenvolvimento. Tá? E quais as outras doenças neurológicas que você elencaria que poderiam ser utilizados fitocannabinoides? Então, eu acredito bastante nos fitocannabinoides como o tratamento de sintomas não atendidos em doenças neurológicas. Né? Não para mudar a história natural das doenças. Então, você falou de ELA aqui. Né? Prescrever um fitocannabinoide para mudar a história natural da ELA, não acho que isso ainda esteja suportado por evidências robustas. Mas para tratar um sintoma de dor, cãibra, talvez seja uma possibilidade. É a mesma visão que eu tenho em relação às demências, né, a doença de Alzheimer, é a mesma visão que eu tenho em relação, por exemplo, aos sintomas da doença de Parkinson. Tá? Outras condições neurológicas, né, condições que cursam com dor. Eu acho que os fitocannabinoides, né, o desenvolvimento de pesquisa em dor dos fitocannabinoides é muito consistente. Né? Independentemente do tipo de formulação, da via de administração, os estudos para tratamento de dor eles são positivos. Né? Desde a década de 70, quando começaram os estudos com THC para tratamento de dor oncológica. Então eu acho que a visão do médico hoje ela deve ser uma visão mais voltada para tratamento de sintomas não atendidos, independentemente da condição que você está utilizando a formulação. Então você tem um paciente, por exemplo, com uma demência por corpúsculo de Levy, não é a doença de Alzheimer, não é a doença de Parkinson, né? É uma doença que cursa com parkinsonismo e demência, que está alucinando, né? Você vai dar um neuroléptico com um paciente com doença de Levy? Eu não vou prescrever, porque eu sei que ele vai piorar. Né? Eles são hipersensíveis a neuroléptico. Por que não tentar, depois de um anticolesterásico, que é a droga aprovada para isso, tentar um fitocannabinoide para tratar para tentar um efeito antipsicótico? Eu acho que é aceitável, entendeu? Então a minha visão ainda eu acho que é uma visão correta do ponto de vista do que está acontecendo no momento, é uma visão de tratamento de sintomas não atendidos.